Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos ao espaço Canto da Palavra. Agora teremos a mesa Aventuras ao Mar, com Neca Marcovaldi, Aleixo Belov e José Truda Paluso, com a mediação de Bito Teles. Convido agora a curadora Edma de Góes, que dará sequência à mesa, e também convidamos a intérprete de Libras, Rosilene Santos. Oi, estão ouvindo? Gente, bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo a todas as pessoas que estão aqui neste domingo de sol, que finalmente resolveu aparecer na Praia do Forte, né? A gente pegou a festa quase toda nessa variação de nublado, chuva e pouco sol. Essa é a última mesa do Canto da Palavra. Então eu quero quebrar um pouquinho o protocolo e já começar agradecendo toda a equipe de produção que trabalhou animadamente esses dias todos, desde quinta-feira. Agradecer a Rosa, nossa tradutora de Libras, também que faz um trabalho maravilhoso. Agradecer quem esteve aqui. Agradecer quem está voltando, né, quem já viu outras mesas, mas também quem está chegando hoje, especialmente para essa. E inverti a ordem sem querer, eu tinha que começar, na verdade, com a minha audiodescrição, mas eu faço agora antes de chamar o mediador. Bom, eu sou uma mulher de 1,53 m, branca, de cabelo cacheado escuro, estou vestindo um vestido que vai até o joelho laranja e uso óculos e batom vermelho. Bom, eu quero chamar o mediador, que é o Bito Teles, jornalista e escritor, a quem eu também agradeço muitíssimo pela oportunidade de conduzir essa mesa também. E vocês vão entender também por quê, né? Ele conhece bem um dos convidados, inclusive, né? E eu sei que vai ser um trabalho bem bonito. Obrigada. Obrigado. Vou começar pela minha autodescrição. Eu sou Bito Teles, eu sou um homem de pele clara, branca, careca a pulso, às vezes careca, às vezes com um pouquinho de cabelo, como estou agora. Tenho 1,84 m, estou vestindo uma calça jeans, os mesmos tênis que eu uso sempre, e uma camisa que eu adoro, que está escrito Acarajé, Vatapá e Livros. São as coisas mais legais que a gente tem por aqui. Agradeço demais pelo convite, já vou me sentar. Eu sou autor do livro Velas Cheias de Sonhos, dentre outros. O Velas Cheias de Sonhos é o livro que conta a história, biografia de um dos convidados dessa mesa, que é o Aleixo Belov. E sou um apaixonado por natureza, cursei ciências biológicas, a gente estava conversando ali atrás, cursei ciências biológicas por um tempo, mas a imaturidade dos 17 anos não me permitiu continuar. Sentia muita saudade de casa e voltei. Era em Natal, voltei para a Bahia, e o mundo dá voltas e cá estou com esses três ícones do nosso trabalho com a natureza aqui na Bahia, que vou apresentar agora. Então, bem-vindos a todos, bem-vindas e bem-vindes. Eu preparei um texto porque eu fiquei nervoso, e esse texto de introdução aqui é só para a gente começar. Com muito orgulho, um imenso orgulho, que eu estou ao lado de três pessoas pioneiras e ícones no trabalho brilhante e teimoso de manter vivo o nosso ecossistema marinho. E que há mais de 40 anos puxam os holofotes para o que está acontecendo na nossa Amazônia Azul. Os três participantes não nasceram aqui, eles escolheram a Bahia de um jeito ou de outro como um porto seguro, mas as suas aventuras não se restringem aos solos e aos mares baianos. Neca Marcovaldi, oceanógrafa, cofundadora e coordenadora de Conservação e Pesquisa Nacional do Projeto Tamar, é gaúcha e mora na Praia do Forte. Dentre outros tantos títulos e extensa produção científica, foi reconhecida pela revista Time com o título de Heróis do Planeta, pelo seu trabalho que conta hoje com quase 40 milhões de tartarugas com o sobrenome Tamar. Outro baiúcho é o José Truda Palazzo. Ele é consultor, ativista ambiental, mergulhador, escritor. O primeiro livro sobre mamíferos marinhos escrito foi por ele. Fundador do projeto Baleia Franca, do Divers for Shark, e hoje, dentre outras tantas coisas, como jardineiro, por exemplo, é coordenador de desenvolvimento institucional do projeto Baleia Jubarte.
E fechando esse tripé, a gente tem o engenheiro, mergulhador e velejador Aleixo Belov. Nascido na Ucrânia, na época era a União Soviética, veio para o Brasil com sua família por causa da Segunda Guerra Mundial. Foi em Salvador que eles se estabeleceram e dali, de Água de Meninos, na Baía de Todos os Santos, é que começou a relação de Aleixo com o mar. Fundador da Belov Engenharia, da Fundação Aleixo Belov e do Museu do Mar Aleixo Belov, que eu adoro, é incrível. Ele foi o primeiro velejador a dar a volta ao mundo em solitário, sozinho, num barco de bandeira brasileira. E um barco, que é o Três Marias, que ele mesmo construiu. Aleixo fez outras 4 voltas ao mundo, outras 5 voltas ao mundo, estou desatualizado, além de expedições para a Antártica, Alasca e, mais recentemente, a passagem noroeste, cruzando o Estreito de Bering e passando lá por cima do Canadá, a bordo do veleiro Escola Fraternidade, que é um projeto também transformador. Tudo isso registrado nos seus livros publicados. Feitas as apresentações, vou convidar os 3 para a mesa, que todos estão credenciados para falar das aventuras ao mar, e todos vão falar de pontos curiosos aqui. Eu vou tentar conduzir essa conversa da melhor forma possível. Podem vir. Obrigado. Cada um com o seu microfone. Todo mundo funcionando. O papo vai ser... vou tentar fazer o mais tranquilo e informal possível, porque a gente está em casa. Inclusive, agradeço ao Projeto Baleia Jubarte por nos receber aqui. E quem tiver perguntas, a Clara e a Sara vão passar com o papelzinho para vocês escreverem. Peço que tentem ser sucintos nas perguntas, para a gente poder ler todas. Levantem a mão que a Sara e a Clara vão passar por aí, tá bom? E eu vou começar a nossa conversa. A gente estava falando ali nos bastidores de um ponto curioso, e é uma curiosidade que eu tenho. O trabalho dos 3 aqui tem início, o embrião deles no final da década de 70 e o início da década de 80. O Projeto Baleia Franca, o Projeto Tamar e a primeira volta ao mundo de Aleixo aconteceram no início dos anos 80. E aí eu perguntei o que estava acontecendo para que essas coisas e tantas outras iniciativas que também ocorreram naquela época surgissem e falassem um pouco da experiência desses mais de 40 anos trabalhando na dedicação ao ecossistema marinho e à preservação. Aí pode começar, quem quer começar? Vamos começar com Neca. Neca. Não. Por favor. Bom dia, gente. Me pegou de surpresa. Então, a minha experiência foi procurar uma faculdade de oceanografia, que naquela época era o único curso de graduação na América Latina, na cidade de Rio Grande, bem no sul do Rio Grande do Sul. E um dos motivos que iniciou esse curso foi a parte de pesca, né? Uma relação econômica de um melhor aproveitamento, melhor conhecimento para a parte de pesca. Então, eu acho que, a partir dessas iniciativas, muito embrionariamente, nós começamos a olhar um pouco para fora daquele mapa tradicional, né, que a gente aprendeu na escola, que era só terra, o mar não fazia parte. O que estava acontecendo, Truda? Ali no... Bem, bom dia, pessoal. Obrigado, Aflito, pelo convite de estar aqui com esses gigantes, esses outros 3 gigantes nessa mesa. E a minha audiodescrição é que eu sou um homem branco, de chapéu Panamá, velho, gordo e chato, como vocês vão descobrir nessa mesa aqui. Bueno, vocês imaginam que no final dos anos 70, o mundo era muito diferente, né? Era outro planeta. Muita gente aqui não sabe o que é uma vida sem internet. E lá em 1978, quando eu entrei para o movimento ambientalista,
o Brasil era um país caçador de baleia ainda, né? Não sei se você sabe, mas nós tínhamos uma estação baleeira japonesa aqui no Nordeste, que operava a partir da Paraíba e que, como toda a caça da baleia no resto do mundo, ia levando as nossas baleias à extinção. E uma bela noite de 1978, eu fui a uma reunião, fui conhecer a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a GAPAN. Naquela época havia um grande líder do movimento ambientalista brasileiro, chamado José Lutzenberger, que comandava essa associação. E eu sentei lá para aguardar o começo da reunião e tinha um velhinho andando para cima e para baixo lá com uma pastinha, distribuindo folheto, né? Um monte de informação sobre o ambiente. Esse velhinho que não me conhecia parou na minha frente e me lançou uma maldição. Disse: este jovem vai trabalhar com as baleias. E me passou uma papelada lá, folheto sobre a caça da baleia no Brasil e um abaixo-assinado que era para distribuir nas escolas contra a continuidade da caça da baleia no Brasil. Esse velhinho era Augusto Carneiro, foi um dos grandes líderes também do ambientalismo gaúcho. Nós ficamos amigos durante mais de 40 anos até a morte dele. E isso foi um pouco bola de neve. Comecei a me interessar pelo assunto e nós comecei a me envolver nessa campanha contra a caça da baleia no Brasil. Vocês imaginam que fazer campanha numa época sem internet era na base do abaixo-assinado papel, carta e telegrama para os deputados, para os senadores, pressionando Brasília, fazendo matéria em rádio, né, e em jornais. E a partir daí nós conseguimos acabar com a caça da baleia no Brasil. Em 1985, então o presidente José Sarney decretou a suspensão da caça da baleia para acompanhar uma moratória internacional da Comissão Internacional da Baleia. Em 1987 conseguimos a aprovação da Lei Federal 7643, que proíbe em definitivo a caça da baleia no Brasil. E, como eu dizia para vocês, era um outro mundo, né? E nesse outro mundo eu acabei conhecendo pesquisadores por carta também, principalmente um deles chamado Roger Payne, que faleceu ano passado e é o pai da moderna pesquisa de baleias. Cara que descobriu que dava para identificar as baleias jubarte pela cauda, pelo padrão da cauda, como vocês vão ver aqui fora, e as baleias francas pelas calosidades da cabeça. Conheci ele pessoalmente numa reunião em Buenos Aires, fui fazer meu treinamento de pesquisa na Patagônia com ele, e depois nunca mais sentei no banco de escola. Eu fiz 3 faculdades, não terminei nenhuma, acabei fazendo o projeto Baleia Franca lá em Santa Catarina. Nós redescobrimos, fazendo expedições por terra, essa população sobrevivente de baleias francas lá em Santa Catarina, fêmeas com filhote, que hoje estão protegidas através de uma área de proteção ambiental que nós conseguimos criar no ano 2000. Enfim, era um outro mundo em que algumas pessoas, né, conseguiram criar projetos inovadores. Nós vamos ver aqui gente como a Neca e o Gui, né, José Martins, lá em Fernando de Noronha, Márcia Engel, que começou o projeto Baleia Jubarte, em 1988, lá em Abrolhos, né, pessoas que mudam o mundo a partir do conhecimento a partir da leitura que liberta a gente de ser inanimado, né? O conhecimento que entidades como as nossas e que eventos como a Flip promovem, né, são fundamentais para a gente mudar o mundo e proteger esse patrimônio natural fabuloso a partir daqueles anos lá de trás, mas que agora continua precisando de gente para seguir esse trabalho. Esse mundo, Aleixo, que a gente está falando, né, que a gente está tentando transformar desde ali, que você saiu para conhecer em 1980, 81, com o veleiro Três Marias. Como foi essa experiência de fazer o barco e fazer essa primeira... Como foi a sua primeira viagem ali para conhecer o mundo que você domina tanto hoje? Repare o seguinte, quando eu tinha 17 anos, me deram um óculos de mergulho de presente que eu não sabia para que servia. O microfone está bom, vocês estão ouvindo aí? Me deram óculos de mergulho, eu não sabia para que servia, porque naquele tempo não existia televisão, então ninguém via ninguém mergulhando nem nada. Me disseram para olhar os peixinhos. Fui olhar os peixinhos e me apaixonei pelo mar. E aí acabou minha vida.
Começou. Dediquei minha vida ao mar. Tanto como engenheiro, só faço obra marítima, como nas minhas horas vagas eu velejo, eu construo meus veleiros, velejo pelo mundo todo, já tive em todos os oceanos. Eu estou com um problema muito sério agora. Se para o ano eu sair para navegar de novo, não tem nenhum oceano novo para eu visitar, já visitei todos eles. Encontraram água na Lua. Mas foi assim, primeiro eu descobri, eu resolvi velejar, não foi pelo amor à vela, foi pelo amor ao mergulho. Eu li um livro, Expedição Moana, em que o cara contava que ele velejou e mergulhou em todos os oceanos. Eu achei que ideia maravilhosa, vou fazer um veleirinho para mim e vou mergulhar em todos os oceanos, porque cada lugar novo que eu ia mergulhar, descobria coisas diferentes e bonitas, então me deu vontade de olhar tudo. Mas para isso eu estava muito distante. Naquele tempo eu era estudante de engenharia. Eu me formei para ganhar dinheiro, aprender a construir, e pesquisei como é que faz um veleiro, construí meu veleiro e resolvi velejar. Antes do meu barco ficar pronto, eu tentei velejar com outras pessoas, mas sempre as viagens eram cheias de problemas. Tripulação não se entendia, era um problema horrível. Resultado, eu resolvi fazer minha volta ao mundo, foi sozinho, porque para evitar as intrigas a bordo, entendeu? E foi muito bom. Dei a primeira volta ao mundo rapidinho, porque não tinha dinheiro, quando eu parava gastava dinheiro, então foi rapidinho, não visitei quase nada e tinha medo de perder o barco pelo caminho, entendeu? Então era importante eu parar pouco, dei a volta ao mundo e conquistei o título, a Marinha me deu o título de ser o primeiro barco de bandeira brasileira a dar uma volta ao mundo em solitário, somente uma pessoa a bordo. Mas aí eu fui tão feliz que 4 anos depois, 4, 5 anos depois, eu passei esses 4, 5 anos porque resolvi fazer uma casa para mim, que eu não tinha ainda uma casa boa para morar. E aí eu saí para dar a segunda volta ao mundo. Quando meu caçula fez 10 anos, eu fiz a terceira volta ao mundo. Na terceira volta ao mundo, eu convidei os filhos para irem nos lugares mais bonitos do planeta. Eu levava o barco, parava lá e esperava eles virem de avião. E com isso eles conheceram a Polinésia Francesa e fizemos pequenas viagens entre as ilhas, conheceram a Indonésia e a África do Sul. E aí, eu já estava ensinando a eles um pouquinho. Eu já era professor de matemática e tinha sido depois professor da universidade, na cadeira de portos da engenharia. Então resolvi fazer um veleiro escola. O meu barquinho pequeno pesava 8 toneladas. Fiz um veleiro escola que pesava mais de 80 toneladas, 21 metros e meio. E passei a convidar jovens brasileiros para velejar comigo. Quando botaram na internet que eu estava selecionando alunos, apareceram 150 candidatos em uma semana. Foi a maior dificuldade de escolher. Tinha uns que diziam que já sabiam velejar, já sabiam esse, eu cortava. Se era para ensinar, quem já sabia, quem já velejou, perdeu a vaga, né? E aí eu dei uma volta ao mundo, embarquei 12 pessoas de uma vez só. Foi complicado. Depois eu reduzi o número para 8, entendeu? Um quarto de volta ao mundo e ia trocando a tripulação. E com isso, eu já dei 2 voltas ao mundo, já fui na Antártica, fui no Alasca e, por último, fiz a passagem noroeste, lá por cima do Alasca, por cima do Canadá, por cima desse negócio todo, quase do Polo Norte, onde eu vi muitas baleias. Esse pessoal está preocupado com as baleias. Repare bem, quando não tinham descoberto petróleo, o pessoal caçava as baleias
para derreter a banha da baleia e fazer o óleo de lamparina para aquecer, para iluminar a casa do povo. Depois que descobriram o petróleo, pararam de caçar baleia. Agora a baleia é quase uma praga. O mar está cheio de baleias. O pessoal quer proteger baleias, a gente tem que tomar cuidado quando navega para não atropelar a baleia, porque elas são grandes. Tem baleia demais, é isso? Tomar uma rabanada de uma baleia é um problema sério. Isso é papo de japonês, hein, garçom? Pode falar, diga. É papo de japonês esse excesso de baleia. Ainda bem, e repare bem, ainda bem que os japoneses comem carne de baleia. Parece que tem, não sei se a Noruega come também. Temos 3 países aí que comem carne de baleia. Imagine, vocês conhecem o mapa do Japão? Um país pequeno, com uma pequena área territorial, cheia de gente. Eles não podem criar vaca como cria aqui no Brasil, criam gado para a gente comer churrasco. Porque uma vaca depende de 1 quilômetro quadrado de capim plantado. No Japão não tem esse espaço. Mas tem um mar imenso cheio de baleia. A baleia é a vaca japonesa. Ela pasta no mar todo, come não sei quantos plânctons e peixinhos pequenos. Não sei exatamente o que ela come, que ela nunca falou comigo. Entendeu o resultado? Então, é uma maravilha comer carne de baleia, porque não precisa desmatar para fazer pasto. E o mar é muito grande, é muito grande. E as baleias são bonitas, andam em grupo, às vezes passa 2, 3 do lado da gente, sempre com um filhotinho pequeno seguindo. São lindas, maravilhosas e muito simpáticas. Esse tema é um tema bem interessante. Que é na relação... Eu queria só terminar uma coisinha só. Claro, por favor. Depois de ter feito essas viagens todas, toda viagem eu coletava muito material interessante pelo caminho, ia encontrando coisas interessantes, o pessoal me dava, ou eu comprava, ou adquiria, e assim por diante. Minha casa virou um entulho de tanto material, os armários cheios até a boca, eu não sabia nem o que tinha dentro do armário mais. Que eu resolvi, quando eu vi que estava ficando velho, rapaz, estou com 81 anos, com os 2 joelhos lenhados, ando com a maior dificuldade. Mas vamos lá, paciência, cada um carrega a sua cruz. O que é que eu resolvi fazer? Eu digo, eu vou morrer, vamos pegar esse material, cada filho vai levar um pedaço, jogar o resto fora, vai se perder todo. Resolvi criar a Fundação Aleixo Belov e criei o Museu do Mar Aleixo Belov, fica lá no Santo Antônio, além do Carmo, em 3 andares, e coloquei todas as coisas lá dentro. Ao museu. Eu estou muito satisfeito com o resultado do museu. Não sei quem já visitou aí, alguém já visitou aí de vocês? Isso, quem visitou pode dar a nota para vocês. Então eu fiz esse museu, e não foi só o museu, eu escrevi 10 livros. 10 livros, estou escrevendo mais 3. Então, inclusive a livraria que tem ali do lado, está vendendo uns livros da gente ali. Se alguém quiser comprar, tiver interesse, eu já vi algumas pessoas já compraram aí, e assim por diante, vocês podem comprar. Quem quiser pesquisar, se interessar, pode visitar o museu e ler os livros para saber como é para sonhar. O museu é para os jovens chegarem lá e sonharem. Quem sabe alguém resolve viajar também. Isso aí eu não aconselho para ninguém. Meu exemplo de vida não serve para ninguém. Serviu para mim e pode servir para qualquer pessoa, mas eu não posso aconselhar. Viagem de veleiro, de jeito nenhum. Cada um tem que decidir por si. Obrigado. Valeu. O bom de conversar com a Aleixo é que o vento vai levando e ele faz a pauta toda. Eu vou lhe interromper de novo. Chega aqui, Larissa, vem cá. Vem cá depressa, menina. Olha, vou lhe apresentar uma menina que velejou comigo aqui, Larissa Nabuco, doutora em oceanografia, fez a passagem noroeste. Por cima,
do Alasca por cima do Canadá, empurrando o gelo, ficando parado, esperando o gelo abrir para a gente passar. Vem cá, quem é essa daí preto que está aí? Quem é? É Thaís? Vem cá, sua burra. Uma outra que velejou comigo aí, ó. Eu já ofereci mais de 60 vagas, nenhum aluno nunca pagou um centavo. Eu paguei todas as despesas das viagens. Foi um presente que eu dei para a juventude brasileira. Amém. Muito bom. A gente tem que continuar, Aleixo. Eu chamo ela daqui a pouco. Eu chamo ela já. Eu chamo... Larissa, você vem daqui a pouco. Vamos lá. Porque eu acho que Aleixo tocou num tema muito interessante da diferença, e aí você pode ter percebido a diferença dos anos 80 para cá, o aumento da população de baleias, né, em função dos projetos de preservação, das legislações que tentam impedir o abate dessas baleias. E eu queria tratar do tema preservação. A gente tem hoje uma coisa que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que muita gente fala sobre catástrofe natural, e de natural tem pouco dessa catástrofe, embora seja causada pela chuva. Isso é fruto do desmatamento da Amazônia, do prejuízo feito às matas ciliares, e o regime de chuvas e o regime de águas se transforma a partir daí. Então a gente tem um contraste. A gente consegue enxergar no mar avanços da luta ambiental, avanços do processo de preservação. Aí também tem as tartarugas. Se a gente for olhar em terra também, várias espécies ameaçadas de extinção conseguindo uma sobrevida por mais tempo em função desses processos, mas a gente ainda sofre e vê o ecossistema dando resposta à nossa ação. Então, eu queria que Neca e Truda falassem um pouco da diferença entre o sentimento de ver preservado e o sentimento de estarmos perdendo esse controle para o planeta, né? A gente não está conseguindo, no tempo que a gente precisa e no tanto que a gente precisa, fazer esses movimentos. Como vocês sentem esse contraste da preservação e do planeta respondendo à nossa ação? Quem vai começar? Bom, esse é um tema que caiu no nosso colo agora com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Literalmente. E aí, eu falei para vocês que eu comecei minha militância na área ambiental com um cara chamado José Lutzenberger, e há exatos 50 anos ele publicou um texto dizendo que se o Rio Grande do Sul continuasse aterrando os banhados que serviam de esponjas para o excesso de água das chuvas e das enchentes, destruindo as matas ciliares e ocupando as margens dos rios indevidamente, causando erosão que assoreia as calhas dos rios e que impede os rios de levarem as águas com mais fluidez em direção ao mar. Aconteceriam grandes tragédias como o que aconteceu agora. Depois dele, muita gente escreveu sobre isso. O meu último texto sobre isso no portal O Eco da internet é de novembro do ano passado, dizendo exatamente a mesma coisa. Ninguém nunca prestou atenção. E o atual governador acabou com o Código Florestal do Estado, que ainda dava alguma proteção para os ambientes naturais. Fez 480 alterações no Código Ambiental para facilitar justamente a depredação ainda maior dos nossos recursos naturais. E veja, o problema do Brasil não é uma questão de partido. O nosso espectro político inteiro é de inimigos da natureza. Nós vemos gente fazendo hidrelétrica na Amazônia, promovendo termoelétrica a carvão, providenciando no plano municipal a ocupação de áreas que deveriam ser preservadas, e o resultado nós estamos vendo aí. No Brasil, no Quênia, no Texas, ontem, em vários lugares, os desastres naturais, as enchentes, em outras áreas as secas, dando a resposta do planeta à nossa responsabilidade. E nós estamos descobrindo, não só em relação às baleias, mas a várias outras espécies silvestres, uma coisa muito importante.
É importante preservar as florestas, para a manutenção do clima. É importante manter os ciclos dos oceanos também, né? Você sabe que uma grande parte da absorção de carbono e que nos ajuda a mitigar as mudanças climáticas vem dos oceanos. E vem dos oceanos porque a biomassa dos oceanos, o conjunto dos seres vivos dos oceanos e do planeta absorvem carbono e fazem o carbono ciclar e não ficar agarrado na atmosfera, causando as alterações climáticas. E é por isso, capitão, que nós precisamos de muitas baleias mais ainda. É por isso que nós precisamos de mais tartarugas, é por isso que nós precisamos de mais aves, de mais preguiças de coleira, ameaçadíssimas, que vivem aqui do nosso lado, na floresta do Aruá, podem ser vistas todos os dias com o pessoal lá do Aruá Observação de Fauna, e estão sendo massacradas pela ocupação imobiliária desordenada. A biomassa, todas as outras espécies de seres vivos nos ajudam a manter o planeta em equilíbrio. E hoje, nós, seres humanos, e os animais domésticos que nós usamos para o nosso consumo são a maior parte da biomassa. Nós estamos tirando o espaço das espécies que ajudam a manter o planeta em equilíbrio e causando um imenso desequilíbrio com a nossa presença. Felizmente, as mudanças estão acontecendo. No próprio Japão, hoje, menos de 5% da população japonesa viva já comeu carne de baleia. Os jovens não se interessam por isso. E os baleeiros japoneses estão com um estoque de 2.000 toneladas de carne lá que eles não conseguem vender para ninguém. Estão tentando botar máquina automática de venda de carne de baleia nos supermercados, inventar outras coisas. E a caça da baleia se encaminha para a sua extinção. E nós precisamos, infelizmente, de que esses choques, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, sejam o nosso momento de despertar, né? Talvez em lugares como a Praia do Forte a gente não sofra esse tipo de desgraça, mas se as preguiças de coleira do Aruá desaparecerem, para mim é desgraça suficiente. Se nós continuarmos deixando passar rede de malha fina nas piscinas naturais, que ainda tem uma fauna fabulosa na nossa porta aqui, que a gente vê com os óculos de mergulho, capitão, para mim vai ser desgraça suficiente. E a gente tirar esses pequenos tijolos da construção da vida vão acabar derrubando a nossa casa, que é o planeta. E é contra isso que nós temos que nos revoltar. Bom, eu vou entrar com um caso específico das tartarugas, que é meu mundo paralelo, onde eu entendo mais. Como curiosidade, não sei se todos sabem, o que determina o sexo das tartarugas marinhas é a temperatura da areia. E uma mudança de 1 grau centígrado pode mudar absolutamente toda a proporção de macho e fêmea de uma população natural. Então, essa questão da mudança climática para as tartarugas, a gente já tem algumas modelagens que em algumas populações, se as previsões estiverem corretas, você chega num extremo onde ou só haveria fêmea, ou se passar um pouquinho desse extremo, não haveria nem nascimento, porque a temperatura fica muito alta e não consegue incubar os filhotes. A outra coisa que é um orgulho para o Tamar, a gente chegou aqui com pessoas matando tartaruga, comendo ovos, e teve sempre um posicionamento de educação. Eu acho que a educação entra aí como um dos principais fatores, a sensibilização, a educação, e a tentativa de fazer com que as pessoas entendam um pouco que tartaruga não é do projeto Tamar, baleia não é do projeto Baleia Jubarte, e que toda a sociedade, de alguma forma, tem pertencimento e deveria estar colaborando com pequenas concessões. Então, a outra coisa que a gente vê muito em áreas ocupadas, existe não necessariamente um aumento do nível do mar por mudança climática, mas existe um processo também de erosão natural, onde as pessoas fazem uma ocupação muito próxima à praia e começa a ter erosão
e começa a modificar todo o ambiente também de desova, né? Então, foram 42 anos para convencer as pessoas de não tirarem os ovos da praia. Hoje, o maior resultado que nós temos é que 98% dos ninhos ao longo de 1.000 quilômetros de praia, nas principais áreas de desova, estão incubados no local original, onde a tartaruga bota o ovo, que é o aconselhado ideal. Mas existe essa insegurança, tanto pela ocupação, quanto pela questão do aumento de nível do mar, quanto pela questão da possibilidade de haver um aumento de temperatura extremo, que não dê condição mais para essas populações que estão em crescimento no Brasil, graças a esses anos de proteção, terem algum problema maior. Bem... E aí me fez refletir uma coisa. Quando eu apresentei vocês, eu falei que vocês são pioneiros e teimosos, né? Porque é isso, assim, você bota um tijolinho, tiram dois, bota um tijolinho, mas é um trabalho resiliente, né? Um trabalho de formar as pessoas, um trabalho de preservar o meio ambiente. É um trabalho de teimosia, como é o trabalho da literatura. Eu, como escritor, como editor, sinto esse, numa medida diferente, é óbvio, mas que o trabalho, muitas vezes, ele precisa ser teimoso. Ele precisa ser, não é pelo resultado final, é pelo dever de fazer o que a gente faz. Então, a gente consegue enxergar isso. E uma forma da gente trazer as pessoas para dentro desse universo, vem nessa provocação que eu vou fazer agora para vocês, que é justamente pegando um gancho do que Aleixo falou da máscara de mergulho. Com uma máscara de mergulho que ele ganhou, morando aqui em Salvador, ele ganha, mergulha e ele enxerga o mundo de uma outra forma. E isso, nas palavras dele, foi a perdição da vida dele, ou conseguiu ganhar uma vida completamente diferente. Vocês dois têm histórias com mergulho, e eu queria falar dessa perspectiva. O que muda para a gente, aí eu convido todos vocês a fazerem os passeios de mergulho, não só de observação por cima da lâmina d'água, mas também olhar por baixo, que muda a nossa forma de enxergar e tende a mudar a nossa forma de preservar, porque a gente vê coisas que a gente jamais viu. Histórias de mergulho, histórias de baixo d'água. Truda primeiro, Neca primeiro. Você primeiro. Vamos lá. Então, gente, mergulho é uma liberdade, um silêncio, uma coisa colorida, dá uma sensação incrível mesmo. Eu acho que o mergulho nos dá perspectiva e o horizonte de tudo que a gente não vê e, portanto, muitas vezes não conhece e não entende a profundidade e o tamanho. O meu primeiro mergulho, naquela época chamávamos de mergulho com garrafa. Foi a primeira vez que eu consegui ficar embaixo d'água 1 hora. Foi no Atol das Rocas, eu tive muita sorte, privilégio. Em 1981, quando nós fizemos o primeiro programa de marcação de tartarugas marinhas. E eu não vou esquecer nunca. Não vou esquecer nunca, porque parecia que eu estava num filme, em alguma coisa que não era real. E tudo isso constrói para a gente querer conhecer mais e querer trazer as pessoas para essa realidade. Pois então, eu tenho uma história engraçada sobre mergulho, né? Você sabe que eu, durante mais de 20 anos, trabalhei com baleia lá no sul, entrando em barco, fazendo sobrevoos no mar, e não sabia nadar, né? E jamais na minha vida pensei em mergulhar, né? Se eu caísse do barco, eu morria de susto, né? Mas aí, conhecendo as pessoas, outros projetos, comecei a visitar aqui o projeto Baleia Jubarte, lá em Abrolhos, né? Ia para Abrolhos, ficava sentado no barco, enquanto o pessoal fazia snorkel ali entre as ilhas, curtia e tal, aquele negócio. Até que um belo dia,
uma pessoa que eu já mencionei, que está aqui na plateia, e que me é muito querida, me deu de presente de Natal um curso de mergulho em Abrolhos. E eu digo, putz, vou ter que fazer, vou morrer, mas vou ter que fazer essa porcaria, né? Fiquei com vergonha de não fazer. Me deu um par de nadadeiras e uma máscara também, capitão. E eu fui fazer o curso. E depois que tu entras na piscina com toda aquela tracumbuca em cima, né? E descobre que não afunda, que ainda tem que botar um cinto de chumbo, no meu caso com 8 quilos por causa da gordura, para afundar, aí a coisa começa a ficar mais tranquila. E na hora que você desce e começa a olhar a diversidade de vida que ainda existe no oceano, aquilo muda a tua vida, completamente. E a gente tem uma dificuldade muito grande de se aproximar da fauna, né? Nos ambientes naturais, os bichos fogem da gente, principalmente se a gente estiver a pé. No mar não, no mar os animais estão na nossa cara, né? Você não caminha na savana africana com um leão, né? Nem com uma onça aqui no Pantanal do lado. A gente pode mergulhar com os tubarões a essa distância de um braço da gente e não acontece nada, tem mais essa. Mergulhando é que eu descobri que os tubarões estão muito mais ameaçados que as baleias hoje em dia, né? Me levou a fundar uma campanha específica para a proteção dos tubarões junto com outro mergulhador, o Pinguim, chamada Divers for Sharks, mergulhadores pelos tubarões. E é uma coisa que a gente acha que é difícil e não é tão difícil, né? Se eu dizia para o meu instrutor, que você tem que fazer um cartaz e botar na sua escola de mergulho. Se eu ensinei esse idiota a mergulhar, eu ensino qualquer um. E aqui, na nossa região, tem oportunidades maravilhosas. O mergulho em Salvador é um dos melhores mergulhos do Brasil, gente. Desde o quebra-mar ali, até os naufrágios que estão dentro da Bahia, são oportunidades fabulosas da gente entrar em contato com a natureza marinha, de perto. Eu recomendo a todo mundo tentar fazer isso. As minhas filhas mergulham, meu neto faz snorkel comigo aqui nas piscinas naturais, que mesmo degradadas, se vocês botarem a cara aqui nas piscinas, na maré baixa, vão ver uma quantidade de vida que a gente dificilmente vê nos ambientes terrestres. Mergulho é uma porta para a gente entender a importância do oceano e se interessar pela conservação dele. Todo mundo que puder, tem que tentar. Muito bom. Aleixo, fazer uma pergunta, você que mergulhou em todos os oceanos. O que de mais estranho, mais curioso você encontrou debaixo d'água? Você contar aqui pra gente. Rapaz, não me lembro de nada estranho, não. Era estranho até eu conhecer, depois que eu conhecer, deixou de ser estranho. Ah, sim, é verdade. Entendeu? Mas minha vida estava toda voltada, ele falou do negócio do mergulho, né? Então vou falar também. Eu já mergulhei até 54 metros de profundidade. Quando eu comecei a velejar, eu velejei para poder mergulhar nos oceanos. Eu não velejei por amor à vela, não. Só que com o tempo, a coisa foi se invertendo. E por último, eu estava velejando por amor à vela e não ao mergulho. Eu já tinha mergulhado muito e continuava. Mas eu misturei tanto minha vida profissional como a minha vida do lazer, misturei e fiz uma coisa só. Eu aprendi a mergulhar, hoje eu tenho mais de 300 mergulhadores trabalhando na Bacia de Campos. Inicialmente pessoas que eu treinei hoje, que já está cheio de escola de mergulho, a gente já contrata um camarada formado. Imagine, eu comecei a mergulhar por lazer, virou parte da minha profissão. Administrar mais de 300 mergulhadores. Depois eu fiz meus veleirinhos, fiz o primeiro veleirinho pequeno, depois eu fiz veleiro escola. Hoje eu estou construindo navios até 50 metros de comprimento, entendeu? Eu tenho um estaleiro inteiro para fazer e consertar navios. Minha paixão pela vela, construindo barquinhos, transformou-se em profissão. É porque Confúcio já morreu, era um filósofo chinês. Ele falou que quem faz o que gosta não trabalha, só se diverte. Conclusão, eu nunca trabalhei. Você sabe, Vitor, que
a motivação para mergulhar, ela pode ser muito diversa, né? A minha atual esposa, espero que a última, e ela também, quando a gente começou a namorar e eu mergulhando, ela aprendeu a mergulhar para viajar comigo, né? Ela chegou à conclusão de que se ela não fosse, alguém mais ia. Então, ela começou a mergulhar, se apaixonou por isso também, nós acabamos nos casando por causa do mergulho lá na ilha de Iap, na Federação da Micronésia, do outro lado do mundo, por ter conhecido uma família local lá nas viagens de mergulho. Então, assim, quando a gente se interessa por conhecer o mar, seja pelo mergulho, por velejar, pelo interesse nos projetos de conservação, isso nos abre uma janela para o mundo, como os livros abrem, né? E o fato da gente ter livros sobre os oceanos, sobre velas sendo lançados aqui na Flip, acho que é uma oportunidade da gente, outra vez, instigar nas crianças essa curiosidade, essa vontade de conhecer o mundo. Aqui na mesa estão duas das pessoas que o meu neto mais admira. O capitão, que dedicou para ele um livro que ele está lendo lá, das primeiras viagens de aventuras, e a tia Neca, que botou ele a trabalhar no Tamar. Ele vem para cá, ele não vem para o Projeto Baleia Jubarte, ele vai volta a camiseta do Projeto Tamar e voltar a trabalhar, né? Então, assim, o mundo é muito grande, gente, e o oceano nos conecta com esse mundo. Nós precisamos fazer com que as crianças entendam que esse mundão lá fora está disponível para todos nós, né? Basta a gente se empenhar, procurar o conhecimento e fazer um pouco de conexão com essa natureza fabulosa que nos cerca. Muito bom, nossa, muito legal. A gente tem mais 15 minutos de conversa, então a gente ainda tem tempinho. Vou chamar ela já. É o último ponto aqui que eu quero tocar, que é um ponto curioso também. Durante a pandemia, eu vi uma entrevista de Neca falando de como o Projeto Tamar, depois de bastante tempo, tornou-se autossustentável. Assim, boa parte da receita, 70% da receita na época vinha dos centros de visitação, e a pandemia deu uma revestida nessa estrutura. E aí eu queria falar um pouco dessa perspectiva, assim, de como os projetos que vocês estão onde estão trabalhando, ou que lideram de alguma forma, se preparam para os próximos passos. O que a gente tem pela frente? Eu sei que o Aleixo está com o projeto de criar uma escola de vela. Eu sei que tem o próprio projeto Veleira Escola, que é um projeto formador. Mas o que vocês têm, né? E aí também a Aleixo vai poder falar um pouco do que vocês têm em perspectiva para o futuro, porque a gente viu que o Projeto Tamar, um dos projetos mais conhecidos, se não mais conhecido do Brasil, com alguma coisa que tira a gente do eixo, pode perder prumo. Então, o que a gente tem para o futuro dos projetos Baleia Jubarte, Tamar e da Fundação Aleixo Belov? Quem vai começar? Vai começar o senhor, senhores? O que tem para o futuro da Fundação Aleixo Belov? O que você está preparando para o futuro? A escola de vela? Preparando ela. Já existem várias escolas de vela. Yacht Clube de Aratu, Yacht Clube da Bahia já tem uma escola de vela. Mas eu também estava planejando fazer uma pequena escola de vela. E ainda pode sair essa escola de vela. Ainda não conseguiu alvará, porque me deram uma casa em ruínas na beira da praia para eu fazer a escola de vela. E o dono dessa casa tem 92 anos e ele não sabe onde guardou a escritura dele, que ele tem essa casa há mais de 50. E com isso a prefeitura está com dificuldade de me dar o alvará. Mas não vai ser uma grande escola de vela, porque o Yacht Clube da Bahia já faz, mas eu vou fazer também, entendeu? Somente isso. O mais importante mesmo que eu faço é o museu e os livros, porque nos livros, esses livros não são escritos depois que eu chego aqui, não. Os livros eu levo cadernos de 200 folhas e vou anotando tudo que vem na minha cabeça, toda a dificuldade, todo o pensamento, todo o sonho, tudo que surge na minha cabeça eu boto imediatamente no caderno. Quando chega aqui eu faço o livro.
Então eu vejo alguns escritores com a maior dificuldade de achar assunto para escrever, que aí inventam uma história, faz uma ficção, não sei o quê. O meu não precisou nada disso, tem assunto demais, entendeu? Eu estou encurtando as coisas para o livro não ficar muito grosso, porque senão o pessoal tem medo de ler livro grosso, entendeu? E assim por diante. Então, a minha escola de vela não vai mudar muita coisa. Minha maior escola de vela é o Veleiro Escola Fraternidade, com o qual eu já ofereci mais de 700 vagas e nenhum aluno pagou um centavo. E foi velejando pelo mundo, não foi velejando só aqui na Bahia Todos Santos. Eu nem saio mais na Bahia Todos Santos, apesar de quando eu comecei, eu mergulhei em todos os cantinhos, inclusive aqui na Praia do Forte, eu vinha mergulhar aqui. Como é o nome do navio afundado que tem aí, que eu me esqueci? Não sabe também? Tem um navio um pouco ao sul aí. Eu mergulhava aqui, mergulhava em Busca a Vida, mergulhei em Porto Seguro, mergulhei em tudo quanto é lugar. Depois eu me internacionalizei e hoje eu estou mergulhando e navegando mais por mares internacionais. E o pior que eu já fui na Antártica, já fui no Alasca, já fiz o Oceano Ártico, por cima do Canadá, perto do Polo Norte e tudo. Eu estou triste porque não tem nenhum oceano novo para eu navegar. Eu queria navegar, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu vou ter que repetir, infelizmente. Vamos achar uma missão nova para o senhor, capitão. Vamos achar uma missão nova para o senhor. Vai achar uma missão nova? Vamos procurar uma. Tem muito lago por aí que você não mergulhou ainda. Não? Tem lago? Não, eu não sou de água doce, não. Eu sou de água salgada. Tá, joia. E do projeto Baleia Jubarte, do projeto Tamar, o que é que a gente tem de previsão para o futuro? Como é que a gente está trabalhando? Rapaz, o projeto Baleia Jubarte e o Instituto Baleia Jubarte vão muito bem nesses seus quase 40 anos de trabalho. Nós não temos o expertise que o Tamar tem em autossustentação, mas temos um grande patrocinador, que é a Petrobras, que está há 27 anos patrocinando a gente e vários outros projetos de conservação marinha. E estamos sendo obrigados a nos expandir, né? Porque à medida que a população das baleias jubarte brasileiras se recupera, nós hoje temos jubartes de Fernando de Noronha a Ilhabela. E estamos tentando acompanhar essa expansão para poder continuar pesquisando, estudando esses animais, promovendo a conservação e também aproveitando a presença das baleias para gerar emprego e renda, através do turismo de observação. Né? Uma atividade que hoje gera mais de 2 bilhões de dólares ao ano, ao redor do mundo, em mais de 100 países, que rende muito mais do que rendia a caça da baleia e cujo recurso vai direto para as comunidades costeiras. Então, nós temos tentado expandir o nosso programa de capacitação para o turismo de observação de baleia. Estamos lá em São Paulo fazendo isso, aqui, toda a temporada temos esse trabalho e estamos enfrentando novos desafios na conservação das baleias. A caça já não é mais um grande problema, mas a contaminação dos oceanos por plásticos, o emalhamento das baleias em redes de pesca, que vem acontecendo de forma crescente, e principalmente a colisão de grandes baleias com navios. Né? A estimativa da Comissão Internacional da Baleia é que tem milhares de animais morrendo por causa da colisão com navios em grandes rotas de navegação. Nós estamos trabalhando para remediar isso no Brasil já há bastante tempo. Temos um grupo de trabalho com a Norsul Navegação e as empresas de celulose que navegam no sul do Banco dos Abrolhos, com um programa de prevenção, treinamento de tripulações, capacitação, mudança de rotas para evitar as áreas de maior concentração de baleia. E agora estamos trabalhando com o terminal Tebar, lá de São Sebastião, que é o maior terminal de petróleo e gás da América Latina, também com um programa de prevenção, com recomendações para os navios. Estamos estendendo isso para o Porto de Vitória e vamos começar um trabalho em Santos agora. Então, nós precisamos, os projetos de conservação, e claro, a mudança climática, como a Neca falou, né, uma ameaça existencial para as tartarugas e também para as baleias, à medida que as nossas baleias se alimentam na região antártica, que vem sendo profundamente alterada pelas mudanças climáticas. Isso obriga que a gente esteja o tempo inteiro nos reinventando, né, inovando não só na pesquisa, para entender melhor essas ameaças e responder às necessidades de conservação, mas também temos que nos inovar
para fazer chegar a mensagem de conservação aos tomadores de decisão. Essa é a parte mais difícil. E é a parte que me cabe no Instituto, trabalhando com política pública, né, e cooperação internacional. Felizmente, para as baleias e tartarugas tem sido fácil para as espécies, nós trabalharmos políticas públicas para elas, mas para o ambiente marinho não está fácil. Nós precisamos criar mais áreas marinhas protegidas no Brasil e no mundo. Saiu agora, felizmente, depois de muitos anos de negociação, um tratado para a conservação da biodiversidade marinha de alto mar, que vai ser ratificado e entrar em vigor nos próximos anos. Nós precisamos ter uma atuação forte do Brasil. Enfim, há muito o que fazer. O pessoal pergunta assim, qual é o teu próximo projeto? O meu próximo projeto é dirigir um Uber na Austrália. Eu deixar os mais jovens tocarem isso aí tudo. Mas enquanto não dá para fazer isso, a gente não consegue largar da briga e continuamos tocando as coisas para frente. O meu próximo livro provavelmente vai ser a biografia, vai se chamar Malditas Baleias. Neca, e no Projeto Itamar, o que temos pela frente? Então, nós, conforme você falou, trabalhamos muito ao longo do tempo para ter sustentabilidade institucional. Por acreditar que todo o sistema que intuitivamente nós fizemos na época do nada, contratando o primeiro pescador para passar do cara que predava para um protetor das tartarugas, isso foi, ao longo de 44 anos, criando um ciclo virtuoso, que hoje é um ciclo de economia circular, onde a gente provê 1.800 oportunidades de emprego direto para as comunidades, 500 emprego direto mesmo, e manter, nós temos 2 confecções que fabricam camisetas que mandam a mensagem das tartarugas, as 2 são localizadas em áreas onde não tem geração de emprego e renda, ao lado de reservas biológicas. A Praia do Forte tem um papel principal aqui de escoar esses produtos e, por ter vocação turística, fazer com que esse recurso, como a Fundação não gera lucro, volte para a praia, no monitoramento das tartarugas, proteção e pesquisa. Isso já é um trabalho hercúleo, porque para manter esse sistema, para abastecer, nós estamos em 22 áreas, que são áreas prioritárias de desova ao longo do Brasil, cobrindo 1.100 quilômetros, que até então consideramos essenciais para a conservação das 5 espécies que ocorrem aqui no Brasil. Então, o nosso plano futuro é trabalhar, a gente trabalha muito com enfrentamento das ameaças em tempo real, com planejamento, e para isso a gente quer continuar formando as novas gerações. Nós temos, uma tartaruga pode chegar até 30, 40 anos para atingir a idade adulta. Nós, com todos esses anos, para nós humanos, é praticamente uma geração de tartaruga que a gente venceu protegendo. Mas, ao mesmo tempo, são 2 gerações e meia sociais, são pessoas que já estão dentro de um universo que eu imagino que não vão mais pensar em caçar tartaruga, comer ovo, e que tem, através do nosso estímulo, formação, capacitação, e estão retornando a casa como líderes, já com lideranças locais dentro de áreas como o nosso centro de visitantes da Praia do Forte. Então, a ideia é trabalhar para ampliar esse horizonte e nos tornar mais independentes, portanto, sustentáveis, sempre com esse propósito social de geração de emprego e renda, educação ambiental e sensibilização para tentar conseguir com que a sociedade entenda que o vetor mais importante são as pessoas que consigam ajudar-nos, coisas muito simples, às vezes apagar uma luz na beira da praia, que impede um filhote de ir para o mar, né? Não pisar nos ninhos, não andar de quadriciclo na praia, são coisas que a gente tem que estar sempre no dia a dia lembrando. Muito bom, muito bom.
E aí, que era o último ponto que eu queria pegar da nossa conversa, já para a gente finalizar, é justamente quando a gente olha projetos e pessoas expoentes e projetos grandiosos, a gente, né, e aí eu me coloco como público, estou aqui aplaudindo, achando incrível, dando parabéns para vocês. Mas há muito que podemos fazer, né? Assim, não precisamos necessariamente entregar a nossa vida completamente a uma causa, não é essa a questão, se for ótimo, mas o que a gente pode fazer? Larissa embarcou numa viagem, na formação dela, ela se engajou. Todos nós podemos nos engajar de alguma forma. Neca falou um pouco dessas microações que podemos fazer. Que outras coisas a gente pode fazer no ponto de vista individual para fazer essa diferença? E não esperar que o outro, né, que o Projeto Tamar, que o Museu do Mar, que o Baleia Jubarte resolvam o nosso problema. Não transferir essa responsabilidade. O que mais a gente pode fazer para as coisas acontecerem? Falei, Truda, que eu vou explicar para a Estou com a impressão que eu estou falando meio demais aqui. Bom, a gente pode fazer muita coisa, né? O pessoal diz, que lindo o trabalho de vocês. Não é o trabalho de vocês, é o trabalho de todo mundo, né? E claro, na nossa vida diária tem muita coisa que a gente pode fazer, né, para sustentabilidade, economizar água, economizar luz, buscar viver de fontes de energia mais sustentáveis do que os combustíveis fósseis, apoiar a transição energética mais rápida. O Brasil está ficando para trás nisso, né? Trabalhar a geração futura, né? Trazer as crianças para a feira literária, fazer com que elas leiam, fazer com que elas se interessem, né, pela natureza, levar aqui no Aruá para ver as preguiças e as aves ameaçadas de extinção que a gente ainda tem. Perguntar para o nosso prefeito atual e para os candidatos a prefeito esse ano o que vai ser feito para preservar as áreas naturais de Mata de São João, a floresta do Aruá, as piscinas naturais, a proteção definitiva da reserva Sapiranga. É no nosso entorno que a gente começa essa mudança, né? Plantar árvore, gente, tem nada mais revolucionário do que plantar árvore, que é um presente duradouro para o planeta que todos nós podemos fazer e que precisa muito. A gente olha em volta e diz, tem verde suficiente. Não, precisa muito mais. E participar das coisas, né? Participar das coisas. Eu dizia para vocês, quando a gente começou isso, não tinha internet. Hoje tem. Você pega no negócio aqui, no maquininha essa do celular, e acha lá o Instagram do Ministério de Relações Exteriores, Itamaraty. Pergunta, entra lá em qualquer postagem deles, diz assim, o que vocês estão fazendo pela preservação da Antártida? O que vocês estão fazendo para a reunião, da próxima reunião do Tratado de Biodiversidade em Alto Mar? Brasil, entra no Ministério do Meio Ambiente, no Instagram, no Facebook, sei lá, o que vocês usam, e pergunta assim, cadê as áreas marinhas protegidas do Brasil que vocês prometeram criar, não estão criando? A gente faz em casa, gente. Quando vai no banheiro, entendeu? Qualquer hora, né? Todo mundo pode fazer. Se eu fizer sozinho, o estagiário lá vai olhar e vai dizer assim, o cara está enchendo. Mas se 100 pessoas fizerem, o estagiário vai chamar o diretor lá do ministério e vai dizer assim, olha, o pessoal está reclamando. Né? A gente acha que essas coisas não adiantam? Adianta sim. Né? Se interessem pelos assuntos, cutuquem as autoridades, é preciso. E funciona muito. Todos nós temos o poder de fazer isso. Não espere que a gente faça as coisas, não. Vamos fazer todo mundo, ensinar a criançada a encher o saco dos governantes. É o que mais pode nos ajudar a salvar o planeta hoje. Larissa, eu vou te chamar. Eu vou levar o microfone aí para você. Mas o capitão tem autoridade, né? E aí eu acho que tem a ver com isso. O que eu queria saber de você, o que você aprendeu, além da oceanografia, que é a sua formação, ali no mar, na passagem noroeste agora, que é a mais recente. O que você aprendeu, que também leva para a vida? As coisas que você aprende na causa que você está envolvida, o que você leva para frente para a gente pegar como mensagem final aqui da nossa conversa? Doutor em oceanografia. Cara. Vamos lá.
Eu acho que uma coisa que une todo mundo que está aqui é a paixão pelo mar, né? Então não foi diferente para mim também. Eu ia fazer medicina, desisti para fazer oceanografia, porque eu sempre fui apaixonada e sempre fui muito curiosa. Então eu queria entender como é que se passava, o que se passava ali. Quando eu entrei na faculdade, foi realmente uma explosão de paixão, de satisfação pessoal. Então, quando eu tive a oportunidade de embarcar com a Aleixo, foi um presente assim, realmente divino, porque eu pude ver na prática tudo que eu tinha aprendido nos livros. Então, após ter voltado dessa viagem, né, ele me convidou para estar à frente lá da Fundação e do Museu do Mar, Aleixo Belov, e já pegando aqui o gancho também, que está alinhado com os objetivos da ONU de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU declarou há década, né, que é a partir de 2020, dos oceanos, que realmente é uma coisa necessária. Então, a gente não, quando a gente fala em proteger, em conservar, a gente não está falando em retardar o desenvolvimento. A gente só está pensando em formas de nos desenvolvermos de uma maneira mais sustentável. Então, isso que a Fundação também está trazendo agora, né, é porque o Aleixo tem tanta coisa para cuidar, então talvez ele não saiba, né, tudo, mas estamos alinhados com esses objetivos, estamos alinhados com a economia do mar, estamos pensando em formas, né, de trazer para a sociedade tanto conhecimento, quanto projetos, quanto iniciativas que visem colocar os holofotes para essa questão. Porque o que a gente não conhece, a gente não tem como imaginar, como proteger, como ter cuidado, né? Então, acho que esse é o ponto principal. A gente conhecer para a gente poder saber do que se trata. Perfeito. Então, é isso. Obrigado, Larissa. Então, para conhecer, tem o projeto Baleia Jubarte aqui, que é nesse espaço. Tem o projeto Amar, ali na beira da praia, para conhecermos, além de outras iniciativas. O Museu do Mar Aleixo Belov, que concentra boa parte dessa história que o capitão trouxe lá no Santo Antônio, além do Carmo. É um museu super legal. O Três Marias, que é o barco que ele construiu e fez as 3 primeiras voltas ao mundo, está lá, fisicamente, dentro do museu. É muito legal de ver. Convido vocês todos a engajarem nessas causas, né, e conhecerem mais e fazerem esses pequenos gestos. Agradeço pelo tempo, pelas risadas, pelas conversas. Não vieram perguntas, mas os participantes da mesa falam por si, e eu acho que tiram todas as nossas curiosidades. Muito obrigado a vocês pela presença, obrigado à FliPF pelo convite. Muito obrigado.